Olá, turma, tudo bem? Turma, hoje eu vou falar com vocês sobre a concepção do SCR e circuito equivalente com transistores. Tá? O SCR aí é o primeiro tiristor que nós vamos estudar na disciplina. Legal. Então, para isso, definir alguns objetivos para essa aula. O primeiro vai ser a conceituação e características básicas sobre os tiristores do tipo SCR. Sequência: teremos simbologia, estrutura química e terminais de ligação. E por fim, a subdivisão da estrutura química do SCR para a adaptação de transistores bipolares complementares entre si. Tá? Então, a gente vai estudar na aula de hoje que o SCR ele pode ser obtido na prática com dois transistores complementares. E como isso é feito, por que disso a gente vai entender na aula de hoje. Bacana. Então, conceituando os tiristores, nós temos aí que os tiristores são dispositivos semicondutores com aplicações em controle de potência CA, tá? Para cargas resistivas e indutivas, como motores, solenoides e elementos aquecedores. Eles são compostos por 4 camadas PN-PN e podem ter 2, 3 ou 4 terminais, tá? Dependendo do tipo de tiristor. Entre a vasta gama de componentes que existem, né, os principais são SCR, o DIAC, TRIAC, PUT e SCS, tá certo? Então perceba, né? Diodo, PN, transistor, PNP, tiristor, PNPN. Tá? Então já temos 4 camadas e 3 junções, né? Ou seja, já tem essa noção agora. Legal, SCR. Por que do SCR? SCR significa Silicon Controller Rectifier, tá? Que significa retificador controlado de silício. É um dispositivo com função semelhante à de um diodo, tá? Que conduz em um único sentido. Então, o SCR vai ter condução em sentido único. Com diversas aplicações na área aí de eletrônica de potência ou eletrônica industrial. Fisicamente, consiste da junção de 4 camadas PN alternadas entre si com 3 terminais. Tá? A figura abaixo representa o SCR, onde nós temos o anodo e catodo, né, que já é clássico dos diodos, porém nós temos o gate, ou gatilho, né, em português, que é utilizado para o disparo, para que o componente entre em condução. Legal. Aqui eu apenas faço a descrição, né, do que é cada um deles. Eu já falei aqui, o A maiúsculo anodo, C está relacionado ao catodo e o G está relacionado à porta ou gate. Né? Para tiristores, normalmente utilizamos a terminologia gatilho. Tá? Por que gatilho? Porque quando o tiristor entra em condução, nós falamos que o tiristor foi disparado. Tá? E ele tem um ângulo de disparo. A gente vai compreender isso nas próximas aulas. Muito bem, então estrutura, agora falando sobre a estrutura, simbologia e o aspecto físico do SCR. O SCR possui 4 camadas e 3 junções, conforme citado anteriormente, que conduzem apenas um sentido e possuem 3 terminais, sendo de carga anodo e catodo, além do terminal de controle de disparo, que é o gate. Ele é controlado por um ângulo, tá? E esse ângulo está baseado na senoide. A gente vai estudar mais à frente, conforme já dito. Abaixo é mostrada a estrutura, tá? Que é esse primeiro. Então, nós temos aqui estrutura. O anodo está no material P, o gate está ali no material P e o catodo está no material N, na parte de baixo do nosso esquema aqui. Na sequência, simbologia, anodo, catodo e gate, só que
para essa simbologia, eu demonstro aqui como seria o funcionamento básico. Eu injeto uma corrente, só que essa corrente ela não é contínua, tá? Ela é um pulso, eu tenho que mandar um pulso, uma certa amplitude, e o componente vai ter uma tensão entre gatilho e catodo, que vai liberar uma corrente de anodo para catodo, e vai ter, portanto, uma queda de tensão chamada VAC, tensão entre anodo e catodo. A relação IA e K deve ser 1, porque a corrente que entra no anodo é a corrente em tese que sai pelo catodo. E o aspecto físico do componente é esse daqui. Então eu trouxe um componente aí, o TIC 106, que ele é um SCR, tem esses 3 terminais, sendo o mais à esquerda o catodo, o central aqui o anodo, e o à direita seria o gate, ou o gatilho para o controle do circuito. Legal. Agora eu vou falar da estrutura do SCR por transistores. Se eu fosse representar o SCR como transistores, como que seria? Né? O princípio operacional básico do SCR pode ser facilmente entendido pelo modelo de 2 transistores, tá? Como é a combinação PN das camadas. Então, as camadas elas estão ali PN, PN, nós podemos separar isso como PNP, tá? E NPN. E nós já conhecemos, né? Isso daqui são 2 transistores, tá? 2 transistores complementares entre si. Esse é um tiristor PN-PN. Se atravessarmos a linha pontilhada, tá? Então nós temos aqui a ligação, obteremos 2 transistores, ou seja, um transistor PNP com junção J1 e J2, então temos aqui J1 e J2, e outro com J2 e J3, então o J2 está aqui, né? É o mesmo ponto, essa junção é a mesma junção dessa, e J3 aqui, P com N lá para baixo, saindo no catodo, tá? Então, nós temos essa estrutura, tá certo? Sendo que teríamos, nessa estrutura aqui, corrente de coletor, tá? Corrente de coletor 1, corrente de coletor 2, né? Porque no NPN a corrente entra pelo coletor. No NPN, né? No PNP, a corrente sai pelo coletor, porque ela entra pelo emissor, que seria lá em cima, e sai pela base, que seria o controle, tá? Então, nós temos aqui esse sisteminha, em termos de estrutura química, que podemos modelar como 2 transistores, PNP e NPN. Legal. Então, tenho a estrutura, eu posso converter isso daqui em circuito elétrico. Como fica o circuito elétrico? Fica da seguinte forma. Lá em cima eu disse que eu tenho o quê? Eu tenho o emissor, que vai liberar aqui uma corrente de coletor, né? Coletor para o nosso transistor 2. Corrente de coletor do transistor 2 é quem sai do meio. Só que quem é o meio? É a base. Então a base 1 seria a corrente de coletor 2. Corrente que vai para o transistor 2. A corrente de coletor 1 do primeiro transistor, ela vai para onde? Ela vai para o P, né? Que seria o elemento intermediário do transistor 2. Elemento intermediário do transistor 2 é IB2. Já que aqui no gatilho nós temos um pulso, mas uma vez dado o pulso, a corrente cessa. Daí o IG deixa de existir, ficando apenas a realimentação de C1 para IB2. Ah, legal, professor, entendi. Caramba, que bacana, né? Um tiristor SCR são 2 transistores, PNP e NPM. Bacana. Legal. Como que funciona aqui? Bem, o IA é a corrente de emissor 1, né, do transistor 1. E C1 é a corrente do coletor 1 que vai direto para a base 2. Então sai do coletor, né, e ela vai para a base. Aliás, a corrente C1 aqui, a corrente C1 está aqui embaixo.
ela é a corrente de coletor que vai para a base 2, que vai por aqui, perfeito, base 2. O IB1 é a corrente de base que flui direto para o coletor 2. Então, corrente de base sai, né, no PNP a corrente da base sai e vai para o coletor 2. E por fim, a corrente IE2 é a corrente equivalente do catodo, né? Então nós temos aqui o circuito fechado, o anodo e catodo. Anodo lá em cima, catodo aqui embaixo. Ah, legal, mas e se eu quiser definir a relação direta entre anodo e catodo? Nós vimos lá no slide da simbologia, estrutura e aspecto físico que a razão entre corrente de anodo e corrente de catodo deve ser unitária. Então, se eu analisar esse circuito com dois transistores, eu terei essa relação? Vamos ver. Bem, se eu tenho um circuito elétrico, eu tenho que modelar, né, com as propriedades do circuito. Então, corrente de coletor é o quê? É o beta, que eu ganho de corrente, vezes a corrente de base. Tenho isso para o transistor 1, e eu sei que para o transistor 2 eu tenho a mesma forma. Corrente de coletor 2, beta 2, vezes corrente de base 2. Legal. Com esses dados, o que eu sei pelo circuito? Eu sei que o IB1 é igual ao IC2. Então, eu coloco a igualdade. Só que o IB1 é beta 2, tá? Vezes IB2. Por quê? Porque essa é a relação de IC2 aqui, ó, beta 2 vezes IB2. Apenas substituir. Bacana. Agora, se eu substituir o IB1, que é isso daqui, no IC1, que é beta 1 IB1, eu vou ter beta 1 vezes o IB1, que é beta 2 vezes IB2. Então, eu tenho essa relação. Beleza. Agora, o IB2, aqui embaixo, depois que eu tenho esse pulso, né, fica em zero, corrente de gatilho. Então, o IC1 se torna igual a IB2. Se o IC1 é igual ao IB2, eu sei que o IB2 vale a mesma coisa que beta 1 vezes IB1, porque o IC1 é beta 1 IB1. Então, beleza, substituir. Agora, o que eu conheço também? Eu conheço que o IC2 é beta 2 e IB2. Se o IB2 é beta 1 e IB1, eu substituo e chego nessa segunda relação. Ah, beleza, professor, estou entendendo. Ótimo. Anodo. Tá? Qual o circuito equivalente no anodo? Seria a corrente de emissor. Corrente de emissor por lei de Kirchhoff, né? Aqui já está descrito, vai ser a corrente que sai da base mais a corrente que sai para o coletor. Então, eu já tenho essa relação. E com isso, tenho IA sendo IC1, que é todo esse carinha aqui, beta 1, beta 2 e B2, mais IB1, que é o quê? IB1 é basicamente beta 2 e B2. Colocando os elementos aqui em comum, né, em evidência, fatorando, temos beta 2 e B2, parênteses 1 mais beta 1. Agora, analisando o catodo equivalente, corrente de catodo é basicamente a corrente que chega pela base 2 mais a corrente de coletor 2. Faço essa substituição, o IC2 já está definido, beta 2, beta 1 e B1. Então, eu coloco aqui no lugar do IC2. E o IB2 também já foi definido aqui, beta 1 e B1. Beta 1 e B1 no lugar do IB2. Coloco em evidência também e chego nesta quarta relação, né? Então, já temos a relação de anodo e de catodo. Agora, o que eu posso fazer é analisar as condições para que na divisão de IA por IK eu tenha um resultado que seja equivalente a 1, tá? Para que o circuito se comporte como um tiristor SCR. Legal. Então, continuando, já tenho aqui as duas relações, IA e K, farei algumas considerações, tá? Então, o que acontece? Se eu estiver trabalhando com a mesma família de transistor, o beta 2 vai ser aproximadamente o beta 1, tá? Que eu vou chamar de beta. E o IB2 vai ter uma tendência de ser muito próximo também a IB1, que eu vou chamar de I. A única diferença aqui para o PNP, o IB1 vai sair do circuito, né? Ele sai da base, e para o NPN, o IB2 entra na base, tá? Porém, em termos de módulo, eles terão o mesmo valor numérico. Agora, trabalhando com essas relações, tem o IA e o IK,
que eu substituí? Antes era beta 2, só que beta 2 igual a beta 1, que é igual a beta. Tá? Então virou tudo beta. Né? E a corrente de base 2 e corrente de base 1 também são agora iguais, eu chamei de I. Então ficou beta I e temos aqui o 1 mais beta, né? Entre parênteses aqui na fatoração. Agora, se eu fizer a razão IA e K, o que acontece? Eu tenho a simplificação, né? Cancela beta com beta, I com I, o mais beta com mais beta e chegamos em 1. Nossa, professor, complicado. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a gente deve utilizar transistores iguais e complementares entre si. Eles devem ser complementares e, se possível, serem da mesma família. Né? Aqui eu trouxe 2 exemplos. Tenho 2N3906, que seria o PNP, e eu posso adotar o complementar dele, que é o 2N3904, tá? NPN, que tem essas características aqui, tá? De ganho de corrente próximo, tá? De beta 1 muito similar a beta 2, e de IB2 muito similar a IB1. Portanto, chegamos a IK dividido por IK, IA dividido por IK, de 1, o que permite termos um funcionamento como tiristor. Ou seja, apenas com um pulso de corrente aqui no gatilho, esse circuito ele começa a fornecer uma corrente de anodo para catodo sem que eu precise manter a corrente aqui no gatilho. É um pulso. Eu não preciso manter a corrente, que não precisava no NPN, por exemplo. NPN como chave. Injeta corrente de base e libera do coletor para o emissor. Sem corrente de base não tem mais corrente de coletor para o emissor. Aqui não. Aqui eu mando um pulso de corrente no gate, o tiristor começa a conduzir de anodo para catodo, e se a corrente sempre for positiva, o circuito não desliga. Tá? Fica ligado direto. Professor, mas como que eu paro a condução? Para você parar a condução, você tem que tirar os portadores majoritários, no caso aqui os elétrons, do anodo para o catodo por um outro caminho. Não pode ser por dentro, tá? Porque por aqui eles vão ter um caminho de baixa impedância. Tem que fazer com que a corrente pare de circular por aqui, ou com o circuito auxiliar, se for em corrente contínua, ou se for em corrente alternada, né? Tem um semiciclo positivo, quando passa por zero para negativo, já vai ter o corte da corrente. Tá? Voltando a conduzir no próximo ciclo positivo, quando houver mais um pulso de corrente. Então o tiristor é assim que funciona, tá, turma? Pode parecer uma análise mais complexa, mas a eletrônica de potência acaba sendo mais complexo mesmo, tá? Então é natural isso. E vocês vão aprendendo aí aos poucos as relações entre tiristor e circuito de controle. Retificador controlado com SCR e com relação ao retificador não controlado com o diodo de junção. Tá? Então por hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. Espero que a aula tenha sido bem clara para todos. Mas qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu fico disponível no Microsoft Teams para que vocês mandem perguntas e tirem lá suas dúvidas. Tá certo? Grato a todos mais uma vez pela atenção. Bons estudos e até a próxima.